Fala rapaziada, beleza? Seja bem-vindo a mais um Pod Faith Brasil. E hoje, num dia chuvoso aqui na rua, né, andando aqui embaixo de um guarda-chuva, nós vamos conversar sobre como faz para sair da frieza espiritual. E Rafael, como tu faria hoje em dia isso? Cara, é um tema muito interessante, até quando tu me sugeriu ele, eu achei magnífico, cara. É uma coisa que é pouco falado e, de um modo geral, eu acho que abrange e nos toca a todos. Vamos caminhar, cara? Então, cara, quando tu me sugeriu esse tema, assim, eu achei, assim, excepcional. E, como de costume, a gente sempre abre o vídeo, tu fala e eu vou dando ali a minha opinião e os meus pareceres. Hoje eu gostaria de fazer um pouco diferente. Eu gostaria de, antes de entender como a gente faz para fugir da frieza espiritual, ou como a gente consegue, de fato, escapar da frieza espiritual, a gente precisa entender O que é a frieza espiritual? Vamos tirar aqui porque aqui tem... Ai, ai, ai. A gente precisa entender o que é a frieza espiritual. E de acordo com o que tu pensa, o que é frieza espiritual para ti, Raio? Eu acho, na minha opinião, eu acho que a frieza espiritual é quando tu tá no momento que tu começa a orar e já não tem mais o mesmo desejo de continuar, de ficar mais. Antes tu ficava meia hora, 1 hora orando, 20 minutos, e hoje tu vai orar, tu fica 5 minutos. Ou tu pega a Bíblia e... outro dia eu oro, outro dia eu leio, outro dia eu vejo isso aqui de novo e passa os dias e tu não lê. Não tem mais ânimo. Meio que é isso que eu entendo sobre a frieza espiritual. A frieza espiritual, ao meu ver, não é isso. Para mim, isso é uma das muitas consequências da frieza espiritual. E é diferente uma consequência do que uma coisa tendo um fim em si mesmo. Eu acredito que a frieza espiritual está ligado muito mais em relação não a hábitos, mas dentro do próprio coração a gente já não achar tão importante. E isso é um pouco diferente, apesar de ser uma linha muito sutil, uma linha muito tênue, é diferente. E eu explico como que é diferente. Porque quando a gente apenas não tem vontade, mas a fé, ela não esmureceu, a fé, ela não diminuiu, a certeza de que aquilo é importante não diminuiu, bom, eu não estou frio espiritualmente. Eu não caí numa frieza espiritual. Na verdade, eu só estou desanimado, estou com um pouco de ânimo, eu não tenho vontade naquele momento, mas a dimensão do que aquilo significa espiritualmente e de uma certeza dentro do meu coração não mudou. Mas isso vai se tornando um hábito ruim e a Bíblia diz, as más conversações corrompem os bons costumes. Então, nesse sentido, uma prática também, quando ela vai sendo levada vai sendo exacerbada, ela vai levando a uma frieza espiritual também, mas isso já é uma consequência. Por quê? Porque existem muitas influências, outras influências. E a gente pode começar aqui a divagar sobre quais são essas influências. Aquilo que eu consumo, por exemplo, as músicas que eu estou consumindo, os tipos de mensagens, ou se eu já estou abandonando as mensagens e estou consumindo outras coisas que não elevam a minha vida espiritual, sabe? Isso vai levando e acarretando uma frieza espiritual. Mais um, a gente tem que... caminhar no meio das árvores, dia de chuva, é mais ou menos isso. Esse é o problema de ser alto. A frieza espiritual é convicções caindo por água abaixo. Aquilo que eu achava que era pecado, biblicamente falando, daqui a pouco começa a se tornar relativizado, entende? Isso é frieza. Isso é frieza espiritual. Agora, quando eu entendo que, ainda que esses desejos me dominem, ainda que esses desejos estejam em mim, eu entendo que praticando-os, eu estou
indo contrário às coisas de Deus, praticando-os, eu não estou obedecendo a Deus. E eu não coloco as minhas práticas em detrimento à palavra de Deus. Quando eu não tiro mais tempo para orar, não tiro mais tempo para buscar de fato a presença de Deus, a gente costumeiramente chama isso de frieza espiritual. Mas na verdade, isso é um relaxamento. E é por isso que Deus usa muitas vezes a ferramenta chamada dor, privação, deserto e outros. Para quê? Para que a gente entenda que a gente não está pronto e que a gente está se afastando rapidamente daquilo que Deus quer para nós. Ou seja, uma vida fervorosa em Deus. Tá conseguindo entender? Consegui. Então, cara, quando eu começo a ter uma vida fervorosa em Deus, quando eu começo a voltar ao primeiro amor, às primeiras práticas, entende? Isso é louvável, isso é bom. Agora, não é os meus sentimentos que vão ser o norte do evangelho em mim. O que eu sinto não é o norte, mas o que a Bíblia diz. Então, quando eu observo ela mesmo sem vontade, e não é sempre que a gente vai ter vontade de orar, não é sempre que a gente vai estar com desejo de estar ali na presença do Senhor, porque afinal de contas, existem muitas e muitas tarefas no dia a dia que vão nos impelir. Mas se andarmos em espírito, aí a gente consegue não cumprir as concupiscências da carne. Então, vai haver sempre uma luta nesse sentido. E está em nós, então, fugir desses desejos carnais, está em nós fugir desses desejos que habitam em mim e que querem sempre disputar com as coisas espirituais. E para agradar a Deus, para resumir aqui, para agradar a Deus a gente tem que ser espiritual, porque Deus é espírito e importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. Pronto, é isso. Então, frieza espiritual é tornar-se um homem carnal, relativizar as verdades de Cristo, e isso não tem a ver com o que eu sinto. Muitas vezes perpassa por isso, mas essa não é a marca maior, digamos assim. A identificação que se tem de um homem frio, uma mulher fria. A marca maior é abandonar os preceitos de Deus, relativizar a sã doutrina de Cristo, relativizar a Bíblia em detrimento ao seu querer, em detrimento à sua vontade. E isso também é apostasia. Toda coincidência não é mera coincidência. A apostasia é isso. É se apostatar daquilo que Deus tem para nós. É relativizar aquilo que as coisas de Deus. Então, acho que é isso. Não sei se conseguimos responder tudo, mas acho que por hoje... Por hoje é isso. Cara... Vamos para casa descansar, porque essa chuvinha tá... Essa chuva aí... Caiu um toró daqui a pouco aí. Olha ali quem tá ali, ó. Ah.